Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM de Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estas pesquisas, estes projetos impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer o trabalho de Thaís Águida Rodrigues, por meio da empresa Audinzyme. O projeto foi contemplado pelo edital Mulheres Mais Tech, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Foi agora no mês de junho. A pesquisa que dá origem à empresa teve orientação do professor Everton Skoronski. O professor é professor associado, lotado aqui no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária do CAV-UDESC, professor permanente aí do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e também do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. O professor lidera o grupo de pesquisa Laboratório de Tratamento de Água e Resíduos, o LabTrat, do qual também Thaís Águida faz parte. Thaís é graduada em Engenharia de Pesca pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pelo Centro Ceres UDESC, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, o PPG-CAMB, na Universidade aqui do Estado, no CAV-UDESC. Hoje é sócia fundadora da empresa Audinzyme Microalgas para Soluções Ambientais. Muito bem-vinda, Thaís, ao Minuto da Pesquisa. Aliás, o professor, seu orientador, aí já esteve aqui, me falou da sua pesquisa, antes mesmo de sair a notícia, a informação aí sobre o prêmio Mulheres Mais Tech. E parabéns. Muito obrigada. Por esse prêmio. Obrigada pelo convite, Carla. É uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho sobre a trajetória, tanto da empresa quanto a trajetória da pesquisa também, como que surgiu, né, a ideia inovadora, como que surgiu todo esse projeto e a gente tem nossa história bem vinculada à UDESC, né, à universidade. Então, nosso surgimento ele veio a partir da pesquisa e tudo que foi desenvolvido na universidade. É pesquisa aplicada, dá pra gente dizer assim, né? Exatamente. Fato. Mas a empresa, de fato, é um resultado, né, Thaís? Ela coroa aí todo um processo da tua formação, né? Quando é que ela surge, a Audinzyme? Em português ficaria alga e enzima. É isso? Exato. Audinzyme. Quando ela nasce, o que ela produz? Nós surgirmos depois do mestrado, depois do meu mestrado. O meu projeto de mestrado ele foi vinculado ao uso da microalga para tratamento de efluente e para remoção de um composto específico, o nitrogênio. Então, que também é um nutriente para a microalga, né? E com base em todo o estudo que teve depois com os dados obtidos do mestrado, veio a ideia, né, de iniciarmos, então, submetermos a um projeto que seria um edital, o edital Centelha, que é um edital, o antigo Sinapse, é um edital com apoio FINEP e FAPESC, e é um edital, não é um edital regional, mas é um edital nacional também, e com a contemplação do Centelha, foi quando surgiu realmente
a startup, quando surgiu a Audi Enzyme, porque o recurso ele foi extremamente importante para que a gente pudesse dar a partida, pudesse dar o início, né, para o empreendimento, porque tudo que a gente desenvolveu durante o meu mestrado, e não somente no mestrado, mas isso já vem desde a minha graduação, desde a minha quarta fase do curso de Engenharia de Pesca, que eu me inseri em grupos de pesquisa, trabalhando com pesquisas aplicadas para a biotecnologia de algas, né, no Laboratório de Cultivo e Biotecnologia de Algas, o LCBA, que é coordenado pelo Fábio Neves, que é professor associado da UDESC, que também está junto com a Audi Enzyme, né, só que ele está no Ceres, em Laguna, e com todo esse desenvolvimento da pesquisa desde a graduação, veio essa oportunidade, né? A gente fez um estudo em bancada, sempre trabalhou bastante em bancada. Então, com o recurso, com a aprovação do Centelha, foi possível escalar, foi possível montar um protótipo, fazer parcerias extremamente importantes e que a gente conseguisse ter o apoio de indústrias para fazer o que a gente chama no meio de startups, que é o MVP, né? Então, a gente conseguisse validar realmente o nosso sistema e o que a gente estava desenvolvendo. Sim. Esse MVP, ele é um produto mínimo viável, é isso? Isso mesmo. Eu tenho uma lembrança dessa sigla, ou seja, aquilo que você precisa minimamente produzir para ser um produto vendável no mercado em que você está entrando, né? Exato. Ele tem que ser projetado, mas tem que ser, sobretudo, testado, não é verdade? Como é que foi isso, assim? Isso, ele tem que ser projetado, testado e operado também. Sim. No nosso caso, né? E antes, Thaís, tem um termo para o nosso ouvinte. Eu já sei que termo é esse, porque eu já ouvi, inclusive, aqui com o professor Everton e outros que trabalham aí com tratamento de resíduos. Mas o efluente, ele é como se fosse um resíduo, digamos assim, é um resto de alguma coisa, de algum processo. O que é o efluente? Exatamente, ele é um resíduo, né? Falando de uma forma bem popular. Ele é um resto, vamos supor, você tem um processo de uma produção de carne, né? No processo de produção de carne, ele vai gerar resíduos, Sim. Tanto resíduos maiores, mais grotescos, digamos assim, que são barrados numa fase de gradeamento, mas ele também gera um líquido, né? E seria esse resíduo líquido que é tratado. E o nitrogênio é retirado, então, desse efluente. O nitrogênio é retirado tanto porque ele pode ser tóxico em outros lugares e porque ele é nutritivo também para uso no solo, por exemplo? Ele é retirado porque ele pode ser prejudicial para o ecossistema aquático. Sim. Né? Dependendo da quantidade que se tem no ecossistema aquático, se você tem uma descarga muito grande desse nutriente, que no efluente ele é um poluente, né, dessa forma. Se você tem uma descarga muito grande em recursos hídricos, você pode estar acarretando o fenômeno de eutrofização, né? E com a eutrofização vem morte de peixes, você danifica a qualidade da água. Então, é todo um problema ambiental, né, a eutrofização seria um bloom de algas, de uma forma, como que eu posso dizer? Em Floripa, se tem bastante eutrofização, principalmente em épocas de calor. Elas quando se reproduzem. Você vê isso, elas se reproduzem muito. Quando você vê, assim, às vezes um tapete verde, digamos assim, em um lago, isso é um fenômeno de eutrofização, né? Aquele ecossistema, ele está contaminado, ele está eutrofizado. E a eutrofização, ela não é só prejudicial para o recurso hídrico, né, para aquele ecossistema, mas também é prejudicial para os organismos que estão ali, porque a eutrofização, ela vai fazer uma camada que vai impedir
com que os peixes, por exemplo, eles tenham oxigênio disponível. Sim, né? Imagina, então, desequilibra tudo, causa mortalidade. Então, por isso que em efluente, o nitrogênio, ele é um poluente. Sim. Né? E existe toda uma preocupação nos âmbitos de legislação ambiental, que deve ser acatado, né? E só que com esse poluente no efluente, ele se torna um nutriente para a alga. Ah, sim, entendi. Ele é um nutriente essencial para a microalga crescer. Olha que soluções, hein? Que engenharia que tem que ter aí. E aí entra a Audi Enzyme com os estudos, as pesquisas que vêm aí, como tu falaste, fundamentalmente desde a tua graduação, mas que envolve aí a UDESC de ponta a ponta, né? Na verdade. Exatamente. Muito interessante. Tu estava, claro, antes de entrarmos nesses termos na explicação, é que aqui a gente tem que deixar o povo a par, né, Thaís? Claro. Porque eu, por exemplo, não sou da tua área, fico nessa curiosidade e o ouvinte também, ele muitas vezes não tem nada a ver com a tua área. Então é muito legal a gente poder mostrar, explicar isso para as pessoas. E aí, então, Thaís, tu estavas falando de como ela surge, o que a empresa faz. Então, esse produto, como tu falaste antes, o mínimo produto viável, ou seja, nesse início da empresa, como é que ele se direciona? Quem é o público dele? Hoje, nosso público ele é B2B, né? B2B seria a gente vende o nosso serviço para outras empresas. Sim. Né? E seria principalmente voltado para a indústria alimentícia ou até mesmo estações de tratamento de esgoto doméstico, né? Que também é um outro potencial cliente. Né? Mas de primeira instância são indústrias alimentícias, né? Indústrias de gado, porco, aves e assim por diante. Sim, porque inclusive, como tu falaste antes também a legislação, ela vale para todo mundo. As empresas não podem poluir o ambiente em que elas estão instaladas, né? Não pode largar um resto ali da sua produção, um efluente, que vá poluir o solo, poluir os rios, enfim, toda a rede aí hídrica que está próxima, né? Então, tem uma preocupação até legal e econômica, financeira, na verdade, aí por trás. Exatamente, é uma solução que gera uma maior sustentabilidade para o processo industrial, né? Sim. Porque o nosso serviço ele é voltado para a utilização de microalgas para tratamento do efluente, né? Hoje esse processo ele já é feito, né? As indústrias elas já fazem, elas já têm a preocupação, né, com os limites que são exigidos pelas leis ambientais, né? Sim. Então, e é seguido também a rigor, mas o processo de você colocar um sistema com microalgas, você vai estar gerando no final dele uma biomassa residual, né? Que é a diferença. Esse é um dos grandes diferenciais. Sim. Hoje a indústria gera lodo. O lodo vai para aterro e é gerado um custo. Então, com o nosso processo, ele não precisa necessariamente ser um processo modificar toda a planta industrial. Não, é um processo que ele pode ser implementado no final do tratamento convencional que já é feito. Então, seria um sistema de tratamento terciário, uma outra etapa, só que utilizando a microalga, e através dessa microalga ela vai converter. Então, ela vai usar todo aquele poluente que Sim. tem no efluente como um nutriente, porque ela precisa desse nutriente para o desenvolvimento. Então, se ela não estivesse crescendo no efluente, ela estaria crescendo em um meio sintético com produto químico, né? E nesse produto químico seria adicionado os nutrientes que existem no efluente. Então, ela utiliza esses nutrientes para o seu crescimento, converte todos esses nutrientes em biomassa. E essa biomassa, ela tem um alto valor agregado e é um produto,
né? É um produto que é gerado a partir do processo. Sim. É diferente do lodo, né? Do lodo que é gerado nos processos de tratamento. Que aí não tem um uso para esse lodo, a não ser descartá-lo, como tu falou, num aterro, enfim, de outra. E essa biomassa, a gente já ouviu também essa palavrinha aqui no programa em outros momentos, mas o que ela é e para onde, que destino ela pode ter? Se ela, claro, diferente do lodo, não é algo que vá para o aterro, porque no fim isso onera todo mundo, prejudica o meio ambiente, dá mais gastos ainda para todo mundo que está envolvido aí nesse processo. Então, se essa alga se nutre, cresce e não precisa ser descartada dessa forma num aterro, o que é essa biomassa em que ela se transforma e como é que isso é usado? A biomassa, ela é um produto sólido, né? Que ele pode ser secado dependendo da utilização que vai ter. Para comercialização, normalmente é secado essa biomassa, então ela vira um pozinho. Acredito que a maioria das pessoas já devem ter visto em farmácia ou então em farmácias de manipulação clorela em cápsula. Sim, né? Então sim. A clorela em cápsula nada mais é do que uma biomassa em pó. Só que ela é encapsulada. Eu estou pensando então, aqui, Thaís. É basicamente isso é a biomassa. Você pensar literalmente num pozinho, só que com uma cor verde, né? Então essa é a biomassa de microalga. Sim. E que tem uso medicinal. Que tem uso medicinal. Isso, claro, vai depender muito da fonte de onde ela é cultivada. Eu ia perguntar, porque eu pensei assim, o efluente, ou seja, a parte líquida lá do fim do processo industrial. Aí eu vou tomar uma cápsula da clorela que vem dali. É tranquilo isso? Como é que é, né? Fiquei preocupada. Na verdade, para consumo humano, né? Sim. Você não tem você não gera produtos a partir dessa biomassa vinda oriunda de efluente. Né? Então, o nosso principal objetivo com a Audinzyme no uso dessa biomassa é fazer a extração de enzimas. Daí veio também o Mulheres Mais Tech e também o nome da empresa, né? Então é fazer a extração de enzimas, extrair enzimas a partir dessa biomassa, que é um processo diferente do que é feito convencional, é um processo inovador, porque você não tem, de forma convencional, volto ao ponto que é feito através de meios sintéticos e de outras fontes também, né? Como bactéria e fungos. É a principal fonte de obtenção de enzimas hoje. E principalmente as enzimas que são comercializadas, né? Sim. E pouco é explorado de fontes como alga. Pouquíssimo é explorado. E você tem essas enzimas ativas e presentes no metabolismo da alga, né? Então, é uma forma de você obter um produto sustentável, porque você está sendo gerado em um meio alternativo, né? Que o efluente ele se torna um meio alternativo e você tem a extração de um produto que ele vai ser benéfico para outros processos industriais, por exemplo. Sim. Eu ia te perguntar na sequência, uma coisa vai causando a próxima curiosidade, e a próxima, porque aí essa enzima falou sobre os processos industriais. Que processos são esses? Onde que elas vão atuar depois de extraídas da alga? Vai depender muito do grau de pureza, né, dessa enzima, mas ela pode ser um exemplo bem simples. Hoje existe já no mercado um detergente à base de enzimas, que ele é aplicado em processos industriais, só que esse detergente ele é feito com enzimas com a base de bactérias e fungos, por exemplo. Sim. Esse seria um detergente. Isso, esse seria um produto. Muito Agora, bom. você pensando num grau de pureza altíssimo, daí eu falo
vamos supor, você tem 100% ali, a enzima bem purificada, né, como se diz. Você pode fazer aplicação para área de cosméticos, mas isso daí é um outro ramo, assim, que daí tem que ser bem explorado e estudado. Ah, sim. Envolveria, talvez, nanociência, nanotecnologias? Como hoje até tem algumas clínicas estéticas que utilizam a enzima lipase, porque, agora falando até uma das enzimas que a gente está explorando, a lipase, utiliza essa enzima para degradação de gordura, né? Para você eliminar a gordura. Quebra a molécula de gordura. Isso. Olha, aposto que teve ouvinte aí, que quando ouviu falar de quebrar a molécula de gordura em clínica estética, ficou mais interessada, né? São alguns usos. Thaís, olha que interessante a gente saber o teu processo, entender a tua pesquisa, por mais que a gente não seja da área, mas deu para entender de onde vem e para onde vai tudo isso e como é que a tua empresa media esse processo, porque na verdade ela é uma espécie, a gente fala o hub, né? Ela liga uma coisa a outra, ou uma coisa a várias outras. Eu quero entender também, Thaís, porque hoje tu é empresária, está aí neste universo de inovação, de ciência e tecnologia aplicada a um mercado, né? A todo um trânsito aí que envolve negócios e que envolve você entender sobre aspectos de administração, ter parcerias, dominar algumas coisas que na universidade, dentro da formação, talvez não tenham ainda feito parte da tua vida, né? Eu quero saber, nesse segundo momento da nossa conversa, como é que está sendo esse processo, desde submeter o projeto no Mulheres Mais Tech, porque daí vem esse incentivo, falou antes do Centelha, que foi o pontapé inicial, né, de recursos para fundar essa empresa. Se quiser citar este início ainda vinculado ao que significa essa segunda fase com o Mulheres Mais Tech e como é que está sendo, sim, instalar neste mercado, essa fase de indústria, assim, né, de empresa, perdão, que se relaciona com a indústria. Bom, vou começar contando um pouco, resumidamente, a história. Sim. Então, o Centelha, ele foi o pontapé inicial e foi um grande desafio, foi o maior desafio, assim, posso dizer, que eu estava escrevendo a minha dissertação, quando eu escrevi também um projeto do edital para submeter ao Centelha. Sim, isso foi em 2000 e... Isso foi em 2022. Nossa, é muito recente o processo todo, hein? É bem recente. Nossa. Foi em 2022. Sim. Que assim que eu finalizei o meu mestrado, que foi em outubro de 2022, com a finalização do meu mestrado, veio a contemplação do Centelha. Foi em seguida, veio a contemplação da aprovação do Centelha. E é desafiador, não é a mesma coisa do que você escrever uma dissertação. Eu vou dizer que, assim, às vezes é muito mais fácil você escrever uma dissertação, porque você busca todas as referências, né? Do que escrever um projeto para submissão em editais de fomento. Porque a escrita, ela é diferente. Né? Ela tem que ser... É uma escrita focada para inovação. É uma escrita de venda. Você tem que mostrar o porquê que o seu negócio, que o seu produto, ele vale mais a pena ele ser investido do que o produto de ciclano, de fulano. Você tem que... E é um desafio, porque você tem toda a base científica para poder colocar isso no papel, mas você precisa sair um pouco também dessa base científica, porque o projeto, ele tem que estar entendível. Sim. Né, para o avaliador. Ele tem que perceber, ela tem conhecimento, né, tem conhecimento técnico, mas também sabe redigir muito bem o projeto de uma forma clara
e objetiva do que vai ser feito, né? Então o Centelha, ele foi para dar o nosso start, para a gente conseguir montar os protótipos, né? Que são protótipos bem consideráveis. É um sistema com, ao total, uma capacidade de 2 mil litros, né? Então são 3 sistemas. Um sistema é um tanque Raceway de 1.500 litros, com volume útil. Temos um fotobioreator de coluna de bolhas para o ouvinte entender melhor. São cilindros, cada cilindro com capacidade de 100 litros. E tem um outro sistema que é o fotobioreator tubular, que nada mais é do que vários tubos conectados, como se fosse, pensem numa serpentina. Né? Então, esses sistemas, eles foram o início. O nosso início para a gente conseguir validar que a microalga ela tem a capacidade de remover esses poluentes utilizando como nutrientes. Ela consegue fazer a remoção, ela consegue se enquadrar também na legislação, porque, afinal de contas, o nosso processo ele também tem que estar enquadrado de acordo com a legislação ambiental, assim como as indústrias também se enquadram com a legislação. Né? E também você tem, e mostrar que é possível você ter a geração de biomassa, o quanto se gera de biomassa a partir de um volume maior. Né? Porque em laboratório você consegue um volume, dependendo do espaço, uns 20 litros, mas isso não gera um volume expressivo de biomassa, né? Então você tem um volume maior de biomassa. E Mulheres Mais Tech, ele veio para dar continuidade nesse processo, para a gente conseguir agora fazer uma ampliação do sistema, trabalhar com o sistema realmente numa escala produtiva, começar a desenvolver ainda mais o produto, que são as enzimas, né, as extrações que são obtidas através dessa biomassa da alga. Então, o Mulheres Mais Tech, ele vai dar a continuidade. Eu não digo nem o pontapé, porque o pontapé veio do Centelha, mas ele vai dar a continuidade para que a gente consiga continuar trabalhando e aumentando e gerando também negócios e fechando parcerias, clientes e assim por diante. Sim. E, bom, agora me ocorreu aqui tem um dado aí que acho que talvez seja de conhecimento amplo ou de muitas pessoas, que 95% da ciência feita no Brasil vem das universidades públicas. E eu fico pensando quanto disso consegue chegar no mercado, se tornar, por exemplo, uma iniciativa, uma empresa, de fato, né? Sair então da questão da pesquisa, que sim, faz a saúde avançar, faz uma série de áreas da vida avançarem, tudo basicamente, mas o quanto disso reverte também para este pesquisador, para que ele tenha condição de empreender com a sua ideia também em um outro ambiente que não seja o acadêmico. E está aí a Thaís falando para a gente sobre a luta até psicológica que é encarar um edital com um modelo de redação tão diferente em relação a tudo que se faz na academia. Cheio das referências acadêmicas, livros, artigos e tudo. Só que é muito diferente você vender a sua ideia, mostrar que a sua ideia é interessante para um investidor colocar o dinheiro ali. E tem muitos outros, além dos editais, tem eventos, tem uma série de possibilidades, né, Thaís? Não sei se você está olhando para isso agora. A gente sempre está olhando para todos os lados, né? Sim. Mas tem eventos que são extremamente importantes, a gente tem que se fazer presente, né? Tem alguns eventos específicos que precisamos estar presente, né? É importante isso. E é exatamente como você falou, Carla. É desafiador, mas é recompensante também quando você está fazendo um negócio que você acredita. Sim. Né? Então, tudo isso veio de uma pesquisa que eu acreditava e de algo que eu acredito realmente. Sim. E eu sei que o potencial, ele é atingível.
Então, eu acho que tudo isso é bem recompensador, assim, no final de todos esses desafios, né? Sim. E a universidade, é importantíssimo ressaltar que a universidade, ela foi e ainda é, né, essa ponte e para que tudo esteja acontecendo. Porque se não fosse desde o mestrado, né, a contemplação do edital, mas com o edital a gente montou os protótipos, né? Mas e aí a infraestrutura para fazer as análises que Sim. eram necessários? Se não fosse o apoio da UDESC, se não fosse esse vínculo com a UDESC, a gente não estaria nesse patamar. Não teria a possibilidade até mesmo de uma contemplação de um edital como Mulheres Mais Tech, porque é extremamente importante você ter essa ponte da startup, né, do negócio, a empresa, com a universidade, porque isso vincula a pesquisa, vincula alunos e gera conhecimento, gera trabalhos científicos, gera negócios, gera profissionais também para o mercado de trabalho. Então, são coisas extremamente importantes, né? Então, a universidade, ela faz e fez um papel fundamental para os empreendimentos. Ela dá com esse apoio e a infraestrutura também. Eu ia perguntar sobre isso, essa questão da infraestrutura, porque estamos falando de uma pesquisa aplicada e a Audioenzyme sendo premiada e por editais. Onde hoje ela é sediada, se a gente pode falar dessa forma? Existe uma sede, existe um local específico? Hoje a gente tem os nossos protótipos sediados numa empresa parceira, numa indústria da região. Lá é onde são rodadas, onde é cultivada, né, a microalga, e as análises elas são feitas no LabTrat. Graças ao vínculo com a UDESC, a gente consegue fazer análises no LabTrat. Bom, Thaís, já tem muita caminhada até aqui, mas certamente muito a construir, muito ainda a nos contar daqui a pouco, há algum tempo, os resultados deste teu empreendimento, de todo esse andamento da Audioenzyme, inclusive uma empresa que se volta para o mercado externo, né? Não só o Brasil, né? Você tem aí possibilidade de trabalhar, de exportar ou de fazer parcerias com o mundo todo, né? Exatamente. Tá certo. Muito sucesso para ti. Obrigada, Carla. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui e falar sobre o projeto, sobre a empresa e um pouquinho sobre a nossa história. Bom, vamos deixar o contato também. Perfil em rede social, e-mail, telefone, WhatsApp, o que quiser, Thaís, por favor. Certo. Né? Quem quiser parceria também com a Thaís, fica aí o convite. Convido a todos a nos seguirem no Instagram. @Audioenzyme. Vamos descrever aqui, soletrar. Alga e enzyme, seria ENZYME. Isso, Audioenzyme. Aquele E, gente, no Instagram vai ser o E normal. Vai ser o E normal. O E normal. Alga e Enzyme no Instagram. Convido a todos a se conectarem com a gente ali pelo Instagram, e é uma plataforma onde tem o meu contato para se precisar, quiser fazer parcerias, tem o meu contato de WhatsApp e também o e-mail, que é Audioenzyme, com um E também, sem o E de junção, @gmail.com. Tá bom, vamos repetir aqui no Instagram, Alga e Enzyme, com Y, certo, pessoal? Alga e Enzyme. Né? Isso. E o e-mail, algaenzyme@gmail.com. Enzyme ou enzyme com Y também no e-mail, certo, pessoal? Quem já está aí se candidatando daqui a pouco por esses contatos para ser parceiro, já deve ter captado como é que escreve, né? Mas fica a parte soletrada aqui do nome também. Thaís, muito obrigada. A gente que agradece por esse conteúdo, por esse relato.
porque isso também incentiva outros pesquisadores a sair da universidade e se colocar nesse mercado, porque é preciso também aplicar e ter retorno por tanto estudo na vida, não é verdade? É verdade, que venham cada vez mais startups vindo de pesquisas. Sim. Excelente. Muito obrigada e parabéns aí a Thaís por essa contemplação pelo edital Mulheres Mais Tech da FAPESC. Parabéns ao professor Everton Skoronski e todo o trabalho desenvolvido também ali no LabTrat, o Laboratório de Tratamento de Água e Resíduos. Eu conversei hoje com Thaís Águida Rodrigues, que é graduada em Engenharia de Pesca pela Universidade do Estado de Santa Catarina, o SERES UDESC, é mestre aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, o PPG-CAMB, aqui do CAV UDESC, e hoje é sócia fundadora da empresa Algenzyme Microalgas para Soluções Ambientais. Você ouviu Minuto da Pesquisa aqui na Rádio Desk FM de Lages. Nesta edição, então, conhecemos a pesquisa e a empresa da Thaís e sob orientação, todo o projeto aí sob a orientação do professor Everton Skoronski, ele que é professor associado aqui lotado no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC. Muito obrigada a você, ouvinte da 106.9. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você acompanha a reprise desta nossa conversa, aqui dessa nossa entrevista, nesta quarta, às 8 da noite. E eu encontro você ao longo da programação, aí ao longo da semana. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.